bom dia, boa noite, né? Nós vamos começar a gravar aqui nossas videoaulas. Em virtude desse coronavírus, toda essa pandemia, nós vamos estar fazendo as aulas de medicina do trabalho através de videoaulas. Para vocês, os meus alunos que tiverem dúvida, foi feito um grupo, né, no WhatsApp, e nós vamos estar marcando fórum para a gente estar tirando dúvida das aulas. Então, hoje nós vamos começar falando, dando continuidade ao nosso programa. A gente vai continuar falando da NR32, que para nós profissionais da saúde é a NR mais importante, porque ela vem exatamente especificar sobre esse tema. Então, ela é uma norma regulamentadora toda voltada para o âmbito de serviços em saúde. Primeiramente, nós temos que lembrar quais são os seus objetivos. Então, assim, essa norma regulamentadora, ela vai estabelecer diretrizes básicas para implementar medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Aqui nós já podemos começar a falar, quando a gente fala de serviços de saúde, nós estamos abrangendo não só médicos, enfermeiros, não só hospitais, nós estamos abrangendo todos os profissionais, todas as clínicas que trabalham com serviços de saúde humana. Por que eu venho falar isso? Porque não se aplica a serviços de saúde animal, como veterinário, clínicas de veterinário, essas coisas. Então, nós vamos estudar a saúde humana. Então, seria o quê? Clínicas de psicólogo, fonoaudiólogos, todos os hospitais, laboratórios, tudo que envolve a área de saúde. Lógico que a gente falando de consultório médico, qualquer coisa, inclusive serviços de saúde voltado até mesmo para ensino e pesquisa. Ou seja, a docência em que cuida ali de fazer um projeto de pesquisa, envolvendo o desenvolvimento de, vamos supor, de algum remédio, o uso de algum remédio, alguma coisa, ele também vai estar sobre essa norma regulamentadora. Então, assim, ela é de extrema importância para nós. E nós devemos lembrar que ela foi elaborada em 2005 e que sempre quando uma norma é elaborada, ela tem um prazo para que ela seja cumprida. Então, em 2007, encerrou esse prazo e todos os estabelecimentos de saúde, eles tiveram que estar prontos, adequados a essa norma. E o fato de não cumprir essa norma, ele vai gerar advertências, multas, para quem tiver desacordo. Nós sabemos que um grande problema que nós temos no Brasil é em relação à fiscalização. Então, lembrando que no âmbito de, principalmente para vocês que são médicos, nós vamos passar pela fiscalização da vigilância sanitária, da prefeitura e do conselho de classe, o CRM. Então, todos esses vão estar averiguando se nós estamos dentro dessas normas regulamentadoras. E lógico que, se vier um fiscal do Ministério do Trabalho, ele também pode fiscalizar acerca das normas regulamentadoras. Então, quando a gente fala de serviço de saúde, isso aqui que eu venho voltar a falar para vocês. O que é serviço de saúde? Serviço de saúde é qualquer edificação, qualquer prédio destinado à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações, desde promoção, recuperação, assistência, pesquisa e docência em saúde, de qualquer nível de complexidade. Então, assim, qualquer local voltado à saúde tem que estar regido pela NR32. Mais uma coisa que nós temos que saber, para a gente estar, a NR32, ela vai ter todos os programas que nós já falamos anteriormente. Então, ela vai estar associada ao PPRA, ela vai estar associada ao PCMSO. Então, o PPRA dentro da NR32, ele tem que fazer o quê? Dos serviços de saúde. Vão identificar os riscos mais prováveis, ele vai avaliar o local de trabalho e nós temos que ter também inventários de produtos químicos, ou seja, uma ficha descritiva. Isso aqui eu estou dando um resumo para vocês, porque nesses locais de serviços de saúde, ele também vai precisar de um programa de prevenção de risco ambiental. E esse programa ele vai estar vinculado, além das regulamentações exigidas pelo programa de prevenção de risco ambiental, ele também vai ter que associar as normas exigidas pela NR32. Então,
Quando nós vamos falar de riscos dos serviços de saúde, nós temos que elencar os principais riscos. E quais seriam eles? Os riscos biológicos, os riscos químicos e os riscos físicos. Então, nós vamos começar falando de cada um deles. Primeiramente, nós vamos começar entrando entre os riscos biológicos existentes nos serviços de saúde. Para a NR32, ela coloca que riscos biológicos são micro-organismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, toxinas ou prions. Ela descreve um pouquinho diferente quando nós caracterizamos riscos biológicos baseados só na NR9, que é o PPRA. Ele descreve como micro-organismos de bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Ou seja, ele descreve de uma forma mais abrangente. E a NR32, ela vem de uma forma mais minuciosa. Por que ela coloca cultura de células, toxinas? Por quê? Porque ela vai abranger também ensino, pesquisa, diversas áreas da saúde. Então a gente tem que lembrar que nos riscos biológicos, o que nós mais temos medo, né? Eu vou falar nós, assim, profissionais da saúde, principalmente para os meus alunos que são médicos, é o contato sanguíneo. É aquela loucura de furei a minha luva, meu Deus, aquela preocupação toda mediante cirurgia, contato com secreções, principalmente em hospitais. Por quê? Porque nós sabemos que o sangue, ele é um veículo para transmitir agentes biológicos, né? Bactérias, vírus. E os principais que nós temos hoje, diríamos assim, seria o HIV, o HTLV, a hepatite B, a hepatite C. Lógico que nós temos outros. E aí, outro veículo que a gente tem muita transmissão é a transmissão aérea. A gente brinca, né? Os perdigotos, a respiração. A principal, e até motivo, vocês vão ver nas outras aulas, do desenvolvimento de coisas, era a tuberculose antigamente. Hoje, na atualidade, qual é o nosso maior medo? É o Covid-19, é o coronavírus. Por quê? Ele tem uma transmissão aérea. Então, assim, ele passa a ser também um risco biológico para os profissionais de saúde que estão, seja em sua clínica, seja no hospital. E também a gente lembrar de um anterior, né, que é H1N1, que é o vírus da gripe, que também tem transmissão respiratória, via aérea. Então, os riscos biológicos, eles têm uma diversidade de formas de a gente estar tendo contato. Aqui, só para vocês verem uma tabela de exposição percutânea, ou seja, pelo sangue, o risco. A gente sabe que o risco de você contrair após essa exposição do HIV é de 0,3%, que é o que às vezes as pessoas têm mais medo. Enquanto da hepatite B chega de 6 a 40% o risco de transmissão e a hepatite C de 1,8 a 10%. Então a gente tem que ver que tem algumas patologias que o risco de você adquirir, o risco de você ser contaminado após uma exposição é alto. Então, por isso, mais uma vez, todos os nossos cuidados de proteção, o uso correto de EPIs, que a gente vai estar falando mais na frente, principalmente para vocês médicos. Eu sempre brinco nas minhas aulas que eu falo que médico a gente sabe muita coisa e a gente põe em prática pouco. Se a gente chega nos hospitais muitas vezes, nós vamos ver médicos fazendo uma diversidade de coisas sem proteção, sem usar óculos, com apenas luva, sem máscaras. Quantas vezes nós já vimos, às vezes, o professor, a gente fura o dedo, né? E, não, isso aqui não é nada não. Ele acabou de ser exposto com material pérfuro-cortante e aquilo ali não é registrado como acidente, ele ignora, como se ele não fosse, como se tivesse imune, como se a gente não fosse ser atingido por nenhum desses problemas que nós podemos adquirir com a profissão. Nós temos também, igual que a gente estava falando, a evolução. Muitas vezes, quando a gente vê a questão do HIV, a evolução para AIDS, hepatite B e hepatite C, qual que é o problema? Porque ela pode evoluir para uma hepatite fulminante, cirrose, hepatocarcinoma. Então, assim, são patologias, são riscos extremamente sérios, os riscos biológicos. E aí, quando nós falamos disso, nós sabemos que a ANR, ela vem, muitas vezes, inserir uma série de deveres. E sempre eles vêm batendo em deveres do empregador. O
que é isso? Dever do dono. Você como médico, quando você tiver o seu consultório, quando você tiver o seu hospital, você vai ser responsável por isso daqui. Então, o que? O empregador, ele tem que vedar, ou seja, ele tem que proibir o uso de pias para trabalhos fins, utilizar a ação de pias de trabalho para fins diversos previstos. O que é isso? É aquela pia que tem ali dentro do consultório, que você tem ali na sala de cirurgia, na sala de procedimento, ela é para aquele procedimento, ela é para a higienização ali do local. Ela não é para você vir lavar um prato, ela não é para você usar para outros fins, tá? O ato de fumar, o uso de adornos, manuseio de lentes de contato em postos de trabalho. Gente, o uso de adornos é chato, né? Até eu que sou mulher, falar, que tem eu entrar com meu brinco? Ah, que chatice disso, não vou tirar minha pulseira. Adoro. Eu tenho facilidade que sempre ando de cabelo preso, mas muitas mulheres querem ir de cabelo solto. E acaba que muitas vezes essa proibição gera mesmo. Parece que nós estamos falando de, vamos supor, de alunos dentro de hospitais, de crianças dentro de hospitais, infringindo regras. E nada mais é do que normas que vêm para nos proteger. Então, assim, quando a gente brinca, vocês diversas vezes têm que entrar no hospital, e se vocês não estão de jaleco, se vocês estão de sapato aberto, você sabe que o pessoal do NEP manda embora, que o porteiro não deixa entrar. Então, assim, aí vocês ficam revoltados. Não, isso são simplesmente normas que, na verdade, todos deveriam cumprir, porque essas normas são simplesmente para nos proteger. Consumo de alimentos em locais não destinados para esse fim, uso de calçados abertos. Calçados é outra coisa, né? A mania dos crocs. Então, assim, quando a gente fala calçado aberto, é calçado que deixa exposto o calcanhar ou a parte de cima dos pés ou as laterais. Então, assim, o croque, muitas vezes, alguns modelos, ele além de ter os buraquinhos na frente, ele deixa exposto o calcanhar. Por esse motivo que ele não é. Lógico que existem os modelos de crocs específicos para trabalho hospitalar, que ele é todo fechado. Esse não tem problema, todo fechado, como se fosse uma botinha. O que eu tô falando que não pode é esses bonitinhos, cheios de bichinho na frente, que acaba que ele tem orifícios. Então, assim, se cai uma secreção, um líquido, ele vai cair pro seu pé e você tá com o calcanhar, com o pé exposto. Consumo de alimentos, não vamos nem tocar nesse assunto, né? Como nós gostamos de passar pelos corredores do hospital, tomando um lanche, comendo um pedaço de pão. Então, assim, por que muita gente fala que é proibido? Vocês vão ver, o hospital, ele precisa ter um programa para evitar esses animais indesejáveis. Então, assim, ele tem que ter um programa de controle de barata, ratos, formigas. Então, o fato das pessoas se alimentarem em locais indevidos dificulta muito isso, porque ficam restos de comida, farelo por todo o hospital e fica difícil o controle disso, que acaba gerando muitas vezes até doenças. Então, assim, realmente é proibido comer. Vamos dizer assim, eu estou falando de hospital, que é mais fácil para explicar para vocês, porque vocês vivenciam isso, mas vocês vão ver que nas clínicas médicas também tem um local de comer. Não é para a pessoa estar comendo na recepção, ou é para a pessoa estar comendo dentro do consultório, dentro da sala de procedimento. Grande parte das clínicas, ou na verdade todas, deveriam ter o que a gente chama a copa, o local de alimentação dos funcionários, de vocês médicos, das pessoas que ali frequentam. Mais uma coisa é que, assim, os trabalhadores, eles não têm que deixar o local de trabalho com equipamentos de proteção individual e vestimentas utilizadas em sua atividade. Ah, doutora, todo mundo sabe disso, professora. Eu acho que não. Nós já cansamos de ver, até mesmo aqui em Gurupi, alunos que pegaram sem o consentimento vestimentas, aqui não só aqui, mas se vocês colocarem aí em essas festas de faculdade, muitas vezes pegam sem o consentimento a roupa do centro cirúrgico para usar de fantasia, ou mesmo profissionais de saúde que saem do hospital vestidos de jaleco e entram tipo numa lanchonete ou vão no supermercado, ou não, eu só vou atravessar a rua aqui para lanchar ali de frente ao hospital e vai de jaleco ou vai com a máscara aqui embaixo do rosto.
Então, assim, são coisas que às vezes podem ser um lapso de não prestar atenção, mas que é extremamente importante o trabalhador não deixar o local de trabalho, nem com equipamento de proteção, e muito menos com as vestimentas utilizadas. E esses equipamentos de proteção que a gente chama, né, os EPIs, eles sendo descartáveis ou não, eles têm que estar à disposição suficiente nos postos de trabalho, ou seja, quando nós chegamos no hospital, eu preciso de uma máscara, eu preciso de um óculos, eu preciso de um capote, um jaleco impermeável, isso tem que ter à minha disposição. E hoje nós estamos vendo aí, vocês podem ver por que a gente fala isso, mediante essa pandemia, muitos hospitais, muitos locais de saúde, está faltando EPIs para os profissionais. Então, não sei se vocês viram diversas campanhas, empresários doando dinheiro, doando esses equipamentos de proteção para serviços de saúde, para o nosso uso. Por quê? Porque devido ao uso extremo, está faltando. Ninguém estava preparado para isso. Só que tem que ter disponível. Você, profissional de saúde, você está na porta do pronto-socorro, você vai atender um paciente. Ele chegou com uma suspeita de tuberculose, uma suspeita de Covid, H1N1, você tem que ter máscara para usar. E aí, se de repente não tem aquela máscara no local, como que você vai fazer? Você vai se expor ao risco por falta de um equipamento de proteção? Então, assim, a norma regulamentadora, ela deixa muito claro que tem que existir EPIs para todos ali. Não é EPI para uma pessoa, não. Não, então eu tenho só... Não. Os EPIs, eles têm que ser suficientes nos postos de trabalho. Outra coisa, material pérfuro cortante. Quem é responsável pelo seu descarte são os trabalhadores que usam. Então, isso aqui eu venho a chamar a atenção, até mesmo de nós médicos. Quantas vezes a gente está fazendo cirurgia e aí você mexe a agulha do fio, a lâmina do bisturi, e alguns médicos deixam ali em cima da mesa para outro profissional, técnico ou auxiliar, ele vir recolher. Então, assim, nós somos responsáveis por isso. Então, você pode, recolhe, deixa num cantinho, deixa num frasquinho separado, pode até avisar, tá aqui, os pérfuros cortantes estão aqui dentro. Por quê? Porque às vezes você joga ali na mesa, você deixa no meio de outros materiais, quando essa pessoa vem recolher os materiais, ela não sabe onde você colocou. Então, ela pode acabar tendo um acidente. Então, a responsabilidade é do trabalhador que usa. Então, vocês podem ver um profissional de saúde que vem, usa uma injeção, aplica uma injeção à agulha, ele é responsável por descartar essa agulha. Imagina se ele deixa ali na cama ou ali próximo e você vem para fazer uma outra coisa e tem um acidente. Então, assim, eu deixo muito claro isso para vocês, porque muitas vezes existe uma cultura muito estranha, muito diferente de algumas pessoas. Quando eu falo algumas pessoas, eu não estou dizendo só médicos, mas que acham que sempre alguém é responsável pelo serviço deles. Então, vamos supor, o médico faz o procedimento, larga tudo ali para o técnico arrumar, ou o enfermeiro faz o procedimento, outro profissional, o pessoal vai vir e limpa. Não, nós somos responsáveis. Quando nós estamos falando de material pérfuro cortante, você é responsável pelo material que você usou para o descarte. E a gente sabe que são vedados reencap e desconexão de agulha. Quantas vezes nós já vimos? Eu vou mostrar para vocês. As agulhas aqui hoje vem uma travinha azulzinha, né? Você utiliza e depois você trava a agulha e ela não destrava mais. Isso é o equipamento de proteção. Quantas vezes eu já vi pessoas quebrando a trave porque incomoda para aplicar a injeção, isso é ruim, e quebram o equipamento de proteção da agulha, utilizam a agulha assim. Reencape de agulha, nós não vamos nem comentar, como é trágico isso. Eu, como médica, já reencapei a agulha uma diversidade de vezes. Hoje eu me policio muito em relação a isso. Então, assim, não, para ninguém acidentar aqui eu vou me reencapar. Eu sei, eu sou experiente, eu consigo. Vocês não podem fazer não, mas eu posso. Então, assim, ninguém deve reencapar a agulha e nem fazer a desconexão, nem quebrar os equipamentos de proteção. Outra coisa muito interessante é a questão de vacinação. Ela, no mínimo, tem que ser adequada com o Ministério da Saúde. Então, assim, muitas vezes, professora, nós vamos agora fazer para o internato, vai passar. O que vocês têm que apresentar? A carteira de vacinação de vocês, toda atualizada. Por quê?
é exigência da NR32 que você esteja com as suas vacinas em dia para poder estar trabalhando num local relacionado com saúde. Então, a gente falando aquela coisa assim, de acidentes, só para a gente deixar a aula um pouquinho mais atraente, quando a gente fala de acidentes com material biológico, algumas delas a gente, sempre, né? Nós temos medidas específicas. Então, vamos supor, doutora, eu furei meu dedo com uma agulha e o paciente era soro positivo. Lógico, vai ser feito toda uma informação, toda uma notificação do acidente, e aí você vai usar a medicação antirretroviral. Se for um contágio por hepatite B, você tem a gama-globulina e a vacina, caso você não seja vacinado, para fazer. E aí, alguns, que é o que nos preocupam muito, não tem uma medida específica, como a hepatite C. No caso de contágio de pérfuro ocultante ou com secreções com material contaminado de hepatite C, não tem nenhuma medida específica. Eu brinco assim, é rezar e torcer para que você não seja contaminado. Então, assim, quando a gente fala isso, é muito perigoso, porque vocês vão estar todos os dias em contato. E não tem como a gente olhar para o paciente ou olhar para ele e falar assim, não, hoje não vai acontecer nada, hoje eu não vou ter acidente. Quantas vezes a gente fazendo cirurgia sem o óculos, o óculos embaça, nós arrumamos uma diversidade de desculpas para não usar. E aí, justamente, nesse dia, espirra uma secreção, espirra um sangue e acaba vindo no olho, na boca. Então, assim, nós nunca, o nome já diz, é acidente. Se nós fôssemos prever o dia que ia acontecer, ninguém teria acidentes. Então, assim, e alguns desses acidentes, igual a gente está falando da hepatite C, realmente não tem medida específica disponível de prevenção, de nada. Vai ter que ser aguardar e fazer os testes para saber se você foi ou não contaminado. Isso é muito ruim, gente. Isso dá uma ansiedade muito grande, uma agonia muito grande. Vocês vão ver que, tipo, muda muito a rotina, a gente fica meio apreensivo. Então, assim, vamos impedir que isso aconteça. Então, quando a gente está falando de riscos biológicos dentro de um serviço de saúde, nós falamos que o PPRA, o Programa de Prevenção, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico, eles vão estar sempre vinculados. E isso, eles vão estar em contato permanente com a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Por quê? Eles vão ter que trabalhar junto para minimizar e prevenir os riscos e acidentes relacionados ao serviço de saúde. Quando a gente fala do risco biológico, mais uma vez, o PPRA, ele vai identificar o quê? Os riscos mais prováveis nesse local. Então, ele vai avaliar todos os locais de trabalho, todos os locais, tipo assim, aonde o trabalhador está. Por quê? Para ele identificar quais os prováveis riscos que aquele trabalhador está exposto, qual é a forma de contágio, qual é a permanência do trabalhador no local, para aí sim poder mais para frente o programa de controle médico ocupacional, ele reconhecendo e avaliando esses riscos, os locais, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer listas. Essas listas, elas têm que ter o nome, a função, o local, o risco. Então, assim, sai como se fosse uma tabela especificando quais são os riscos que aquele trabalhador está exposto. E, queiram vocês ou não, essa lista tem um nome dos funcionários que estão naquela região. Então, assim, aqui, Priscila, no centro cirúrgico, nós temos a Joana, a Maria, a Josefa, todo mundo trabalha como o quê? Uma é técnica, uma é médico. Qual é o risco que elas estão expostas? Risco biológico, risco químico, vai ser tudo definido e feito, inclusive, uma planilha de quais os exames devem ser feitos, qual a periodicidade desses exames. Então, assim, tem que existir, e o programa ele vai fazer uma vigilância dos trabalhadores potencialmente expostos. Então, assim, é um programa que ele é contínuo, ele não é para ser feito e colocado na gaveta. Então, essas normas, esses programas de prevenção, programa de controle médico, são programas que vão estar no dia a dia para evitar esses acidentes. Então, doutora, mas onde está o programa lá do hospital?
Não sei. Tipo assim, eu nunca vi. Mas provavelmente ele existe. E o serviço de medicina do trabalho desse local, ele tem que ser atuante. Ele tem que estar passando visitas, ele tem que estar verificando, tem que ter os trabalhadores potencialmente mais expostos, porque sempre tem áreas mais expostas, tem que ter uma vigilância maior, tem que ter um controle do programa de vacinação. Por quê? Campanhas, vocês podem ver muitas vezes, igual agora nós vamos começar a campanha da gripe. Essas campanhas, elas vão para dentro dos hospitais. Elas chamam os profissionais de saúde para se vacinarem. Então, assim, a gente tem que ter o controle disso. E aí, os profissionais da minha clínica se vacinaram? Não, então peraí, então vamos chamar todo mundo. Eu quero vacinar. Nós, médicos, além de estarmos inclusos como profissional, como trabalhador, muitas vezes nós também somos o dono. Você é o dono da clínica, você é o dono do hospital. Então você tem que ter a visão dupla. Você tem que se preocupar em se proteger e em proteger toda a sua equipe de trabalho. Uma coisa aqui que eu vim mostrar para vocês, algumas diferenças. Por que eu sempre falo que a NR... Priscila, então eu vou estabelecer minha clínica, eu vou usar a NR32 apenas. Não pode. As NRs, elas vêm se complementando. Quando a gente fala de fazer o programa de controle médico de um local de serviço de saúde, vocês viram que eu falei para vocês que tem que ter um nome do funcionário? Se vocês pegarem a NR7, ela não vai falar sobre nomes, ela vai falar sobre uma lista das funções, dos cargos, o número de funcionários. A partir do momento que é um serviço de saúde, a NR32, ela já obriga a colocação dos nomes. Então, é uma norma complementando a outra. Outra diferenciação em relação ao programa de vacinação. Na NR7, ele é tido como não obrigatório. Se o empresário quiser, ele institui o programa de vacinação de acordo com os riscos em que aqueles trabalhadores são expostos. Já na NR32, não. O serviço de saúde ele é obrigado a ter um programa de vacinação para os seus trabalhadores. Por isso que eu sempre falo para vocês que uma norma complementa a outra. Então, assim, lógico que tem outras normas. Nós vamos precisar, no serviço de saúde, da NR4, do SESMIT, nós vamos precisar da NR de ergonomia, nós vamos precisar da NR de produtos de locais insalubres. Então, assim, nós vamos somando normas regulamentadoras para, vamos dizer assim, chegar ao máximo de proteção dos nossos trabalhadores em serviço de saúde. Então, aqui, agora a gente vem falar um pouquinho sobre medidas de proteção em relação a riscos biológicos, tá? Então, assim, nós não estamos falando de todos os riscos. Lembra riscos biológicos? Fungos, bactérias, micro-organismos, príons, estão transmitidos onde? Sangue, materiais, às vezes aéreo, transmissão aérea, tá? Então, assim, quais seriam umas medidas de proteção que a NR32 exige? Gente, não sou eu, Priscila, que estou inventando, tá? Isso está na norma regulamentadora. Então, ela exige, mais uma vez, os lavatórios exclusivos. Nesses lavatórios, a gente tem que ter água corrente, sabão líquido, toalha descartável e a lixeira é aquela que você aperta com o pé. Não podem ser lixeiras que você usa à mão, até mesmo porque você vai se contaminar no lixo. Então, se a gente observar, são itens que vêm nessa NR há anos. E hoje, mediante essa pandemia do coronavírus, eu vi vários locais publicarem em redes sociais, tipo, agora nós estamos adaptados às normas que o Ministério está exigindo para evitar o corona, com toalhas de papel, sabonete líquido, álcool em gel. Bom, para aí, gente. Água corrente, sabonete líquido, toalha descartável é obrigação de todos os serviços de saúde. Não é para estar adaptando agora, já era para existir. Então, vocês podem ver a gravidade disso. Por mais que a gente fale, doutor, isso é básico, mas grande parte dos estabelecimentos não cumprem. E por que eu falo para vocês que isso não cumprem? É difícil a fiscalização. O Ministério do Trabalho, ele não tem fiscal suficiente para passar em todos os estabelecimentos de saúde
olhando isso. Então, muitas vezes, as pessoas aproveitam disso e não cumprem as regras exigidas. Então, assim, é uma coisa básica que já era para ter em todos os locais, tá? Trabalhadores que têm lesão, principalmente em membros superiores, e vão manipular, estão expostos a riscos biológicos, eles só podem ir trabalhar depois que eles tiverem uma avaliação médica. Então eu brinco assim, eu falo para vocês de novo. Teve uma época da minha residência em que eu queimei a mão, queimadura de 2º grau. Em casa mesmo, não foi acidente de trabalho, só que eu ficava no hospital, a gente operava muito, eu era exposto a riscos. Então, assim, eu tive que ficar afastada por 15 dias, sem poder entrar em procedimentos cirúrgicos, em contatos, para evitar a contaminação. Então, o trabalhador lesionou, principalmente membros superiores, que é onde muitas vezes ele vai manipular as mãos, ele tem que passar por uma avaliação médica para saber se ele vai poder trabalhar ou não. Vamos falar de vestimenta. Medidas de proteção. É primordial. Vocês sabem que desde o primeiro período, a gente fala, cadê o jaleco? Cadê o jaleco? Aí agora tá na moda, né? O jaleco de renda todo furado, o jaleco aberto. Gente, o jaleco ele é uma medida de proteção. Ele não é uma roupa de moda. Óbvio que algumas pessoas podem até usar um jaleco com uma renda se elas não vão estar expostas a riscos. Agora, não tem como você usar um jaleco todo furado, cheio de renda, todo curto, para você estar entrando no meio onde você vai estar exposto a risco biológico, porque ele não vai te proteger. Então, ele perdeu a função de medidas de proteção. Então, você vai simplesmente ter que vestir um jaleco para te proteger em cima do seu jaleco da moda. Isso aí não tem onde. Pode ver que nós não aceitamos. Então, assim, as vestimentas, elas têm que ser confortáveis, adequadas para o local. Por que eu falo isso? Mais na frente vocês vão estar vendo que quando a gente fala de, vamos supor, pessoas que vão manipular antineoplásicos, medicações, não é o mesmo jaleco que eu uso para atender. Porque o jaleco dele tem que ser impermeável. Eu vou fazer cirurgia. Eu visto a minha roupa adequada para o centro cirúrgico. Muitas vezes a gente coloca aquele plástico impermeável para que não me molhe e todos os meus parâmetros. Então, assim, detalhe, não deixar o local de trabalho. Então, a roupa do centro cirúrgico, ela é para ser usada no centro cirúrgico. O seu jaleco que você usa dentro do hospital ou dentro do seu consultório é para ser usado no seu consultório. Não é para você ficar transitando de um lugar para o outro, tá? Higienização. Muitos locais que fornecem a roupa, igual o centro cirúrgico, quando ele te fornece a roupa adequada, esses locais são responsáveis pela higienização. Então, assim, eu trabalho aqui no centro cirúrgico, mas eu tenho que levar a minha roupa para usar, para lavar em casa. Não, de forma alguma. O local que te fornece a roupa, ele é responsável pela higienização da roupa. Então, assim, quando você sai ali do local, a sua roupa permanece, eles vão lavar e por isso que muitas vezes vocês fazem aquela roupa bonitinha, hospitalar, com o nome de vocês, toda coloridinha, a turma inteira faz igual, e quando vocês chegam no internato, doutora, eu posso usar a minha roupa? Não, não pode. Por quê? Porque você não vai deixar a sua roupa ali para ser higienizada. Você vai ter que levar ela para sua casa, e você não pode levar essas roupas que você usou no centro cirúrgico para ser higienizada em casa. Vai que chega em casa, minha máquina estragou, vou usar a roupa de novo. Não vai dar certo, né? Brincadeira, gente. Mas eu tô falando isso porque são coisas básicas, mas infelizmente são coisas que acontecem ainda nos dias de hoje. Então, assim, doutora, não acontece só em Gurupi, Goiânia, acontece em todos os locais, tá? Acontece e não adianta vocês estivessem aqui, vocês iam estar me olhando com aquela carinha assim, dando risada, que eu tenho certeza que alguém já viu alguma coisa nesse sentido. E mais uma vez, outra medida de proteção é a vacinação. Então, nós sabemos que é obrigatório tétano, difteria, hepatite B. E aí pode ser que, dependendo do serviço de saúde, ele ou os riscos que o trabalhador está exposto, ele acaba incluindo outras vacinas, meningocócicas, hepatite A, pneumocócica, vai ficar a critério do
médico do trabalho que vai estar elaborando e dessa avaliação que é feita no ambiente em relação aos riscos que é exposto. Então, falando mais uma vez dessas medidas de proteção, quando a gente fala, existe uma portaria 1748 de 2011 que incluiu na NR32 um anexo, que ele faz o quê? Esse anexo ele obriga o serviço de saúde a elaborar um plano de prevenção de riscos com acidentes de material pérfuro cortante. Para vocês verem a dimensão, foi agora de 2011, ou seja, porque ainda está tendo muitos acidentes. Então, assim, para todas as pessoas que têm a probabilidade de exposição com um agente biológico. Então, o que vai ser assegurado? São dispositivos de segurança. É o que eu falei para vocês, que muitas vezes a pessoa quebra. Essa aqui, eu adoro o modelo dessa seringa. Nunca vi aqui na nossa região, nos serviços aqui. Vocês podem olhar que ela tem um dispositivo que depois que você aplicou a injeção, quando você pressiona um pouquinho mais, ele trava para dentro do êmbolo e a agulha se recolhe. E não tem mais como reaproveitar. Isso daqui, gente, até na verdade, você já deve ter cansado de ver quantas vezes, muitas vezes, o local de descarte do lixo é violado para as pessoas, às vezes, roubarem seringa para usar drogas ou materiais. Então, assim, a seringa com esse dispositivo, dificilmente uma pessoa vai conseguir violar um lixo e reutilizar, tá? Aqui, essa aqui é frequente aqui. Nós temos ela nos hospitais, nos nossos hospitais que vocês vão estar passando, fazendo estágio, e é justamente esse plásticozinho azul que eu falo para vocês que eu já vi por uma diversidade de vezes profissionais da saúde quebrando porque diz que ele atrapalha. E quando você termina de utilizar, que você fecha ele na agulha, ele também tem um lacre que ele não tem como você retirar novamente, a não ser que quebre, tipo, a agulha. E aí aumenta bem mais a chance. Então, assim, ele não vai machucar ninguém, estando fechado da forma correta. Aqui para vocês verem novamente a injeção, que depois de aplicada, o êmbolo, quando ele entra, ele recolhe a agulha. E agora nós vamos falar de proibições, coisa que nós detestamos, né? Meu Deus, tudo é proibido. Sim, mais uma vez, proibido a utilização de pias para outros fins, proibido consumir alimentos e bebidas, proibido guardar alimentos em locais não destinados, proibido usar calçados abertos. Mais uma vez, sair do local de trabalho levando os equipamentos de proteção ou suas roupas, realizar encape e desconexão das agulhas, fumar, usar adornos, mexer com lente de contato. Ah, minha lente saiu, vou ali na pia do centro cirúrgico ali arrumar minha lente. Não pode. Tranquilo? Alguma dúvida? Nós vamos dar uma pausa, vamos lavar as mãos, beber água e a gente volta para dar continuidade ainda da NR32, falando sobre os riscos químicos e os riscos